Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Central dos Números, do canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje nós vamos ver a segunda parte da prova de matemática do concurso de admissão do Colégio Militar de Belo Horizonte, né? Concurso para admissão para entrada no 6º ano do ensino fundamental. Essa prova é ótima para você treinar para concursos militares, né? Seja concurso da Polícia Militar, de guarda municipal, para o Enem, tem um conteúdo de matemática básica muito bom para você testar o seu conhecimento. Não acredita em mim? Já te desafiei uma vez, te desafio de novo. Pega essas questões e tenta resolver gastando 3 minutos em cada questão. Deixa aqui embaixo nos comentários quantas questões você acertou e quanto tempo você gastou. Posso contar contigo? Tá desafiado, hein? Se você não viu a primeira parte dessa prova, as primeiras questões estão nesse link que vai aparecer aqui agora para você. Valeu? Agora, antes da gente começar, claro, pode se inscrever aqui no canal, que é de graça, ajuda esse canal a crescer. Deixa seu like no vídeo, né? Deixa aquele likezinho no vídeo e compartilha o vídeo com aquela pessoa que você ama. Fechado? Vamos então resolver mais questões dessa prova? Vem comigo! Essa questão dizia: os atletas da equipe brasileira de boxe que competiram nos Jogos Pan-Americanos de 2019 precisaram adequar suas massas, pesos às suas respectivas categorias. Os atletas Keno, Jussielen, Herbert e Beatriz começaram o processo de adequação com respectivamente 84, 59, 82 e 65 quilos cada um, com metas de 81, 57, 75 e 60 quilos, respectivamente. A tabela abaixo mostra a perda de massa durante os 4 dias que antecederam a luta, né? Então, aqui tem os dias e quanto cada um perdeu de massa em cada um desses dias. A partir das informações acima, é correto afirmar o quê? Bom, vamos ler as alternativas e ver quais cálculos a gente precisa fazer. A letra A diz: Keno perdeu 900 gramas a mais do que sua meta. Então, primeiro, vamos ver quanto Keno perdeu. Keno perdeu 840 gramas, mais 830 gramas, mais 1,210 quilos, ou seja, 1.210 gramas. Tem que converter quilos em gramas. Para converter quilos em gramas, basta multiplicar por 1.210 gramas, mais 740 gramas. Somando tudo isso, né? 840 mais 830 mais 1.210 mais 740, você vai chegar em 3.620 gramas, ou seja, 3 quilos 620 gramas, 3,62 quilos, né? Esse peso que ele perdeu em relação à meta que ele tinha foi maior ou menor, e quanto foi maior ou menor? Primeiro, qual foi a meta? Coloquei aqui 3 quilos, olha só. Ele começou com 84, ele tinha que chegar em 81. Então, ele tinha que perder 84 menos 81, tinha que perder 3 quilos. Ele perdeu 3 quilos 620 gramas, então ele perdeu 620 gramas a mais do que a meta. Keno perdeu 900 gramas a mais do que a meta? Não, perdeu 620 gramas a mais. Então, a letra A está errada. A letra B diz: Jussielen perdeu menos de 5% da sua massa inicial. Primeiro, quanto é 5% da massa inicial da Jussielen? A Jussielen é a segunda, a massa inicial dela é 59 quilos. Vamos calcular 5% de 59. Vamos usar a regra dos 10%? 10% de 59 anda com a vírgula uma casa para a esquerda, 5,9, né? E 5%? 5% vai ser quanto? 5% é a metade de 10%, vai ser 5,9 dividido por 2, o que dá 2,95 quilos, né? Então, ela perdeu menos de 2,95 quilos. Vamos olhar quanto que ela perdeu. Ela perdeu 630 mais 575 mais 320 mais 510. Fazendo essa soma, você chega em 2.035 gramas, ou seja, 2,035 quilos, ou 2,35 quilos. Ela perdeu menos do que 5% da massa inicial dela. Então, essa é a resposta dessa questão, né? Então, é outra questão que envolve conversão de unidade de medida e também porcentagem. Entendido?
dúvidas? Se você tiver dúvidas, já sabe, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder, tentando te ajudar, combinado? Agora, se entender as questões, lembra de deixar o joinha no vídeo e se inscrever aqui no canal. Muito importante para ajudar este professor a manter este canal vivo. Valeu? Vamos para a questão 14. Questão capciosa essa. Fabiana comprou um lote que possui 600 metros quadrados, com um dos lados medindo 15 metros. Sua primeira providência foi construir um muro cercando internamente todo o terreno. Sabendo-se que o muro tem 30 centímetros de largura, qual é a área do terreno ocupada pelo muro? Ou seja, quer saber a área desse muro. Desenhei aqui, então, o terreno todo, desenhei um terreno retangular. O problema não falou qual é o formato do lote dela, né? Então, desenhei um lote retangular. Esse lote tem um lado valendo 15 e o outro lado a gente não sabe. Mas a gente sabe que a área desse lote, que eu já coloquei aqui o muro cercando, a área total do lote é 600 metros quadrados. Como que a gente calcula a área desse lote? Basta multiplicar esse lado por esse lado, né? Então, a área é 600 metros quadrados, um dos lados é 15. A gente vai multiplicar o comprimento vezes a largura para obter a área. Então, eu vou fazer 15 vezes x. 15 vezes x é igual a 600 metros quadrados. Pega o 15 que está multiplicando, passa para o outro lado, vai passar dividindo. 600 dividido por 15 dá 40, ou seja, esse lado aqui mede 40 metros no lote. Aí o problema disse que ela construiu um muro, que é esse muro representado em azul, que tem 30 centímetros de largura, né? E então, as nossas medidas aqui estão dadas em metros e ele deu a largura em centímetros. Muito esperto esse cara, esse problema, né? Vamos então converter esses centímetros em metros. A nossa unidade de medida é metros, decímetros, centímetros. Para passar de centímetros para metros, a gente tem que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. 2 casas, vai virar 0,3 metros. 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metros. Então, traçando aqui a largura do muro, esse pedacinho aqui vale 0,3 metros, esse pedacinho mede 0,3 metros, que é a largura do muro, né? Essa largura aqui também vale 0,3 metros, certo? Eu sei que aqui e aqui medem 0,3, quanto mede só esse pedacinho aqui do meio? Eu sei que tudo vale x, né? Vale x, e eu sei que x é 40. Então, esse pedacinho vai ser tudo 40, menos esse 0,3, que dá 39,7, menos esse 0,3, que dá 39,4, certo? Né? Então, se somar tudo aqui, vai dar 40 metros, que é a largura toda do terreno. Agora, a gente consegue calcular a área do muro. A área do muro vai ser a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo. A área desse retângulo é 15 vezes 0,3. A área desse retângulo, que é igual a esse, é 0,3 vezes 39,4. Vamos fazer essas áreas? Então, eu vou ter 15 vezes 0,3, mais 15 vezes 0,3, mais 39,4 vezes 0,3, mais 39,4 vezes 0,3. Fazendo essas continhas, né, sempre multiplicação primeiro, 15 vezes 0,3 dá 4,5, 39,4 vezes 0,3 dá 11,82. 4,5 mais 4,5 mais 11,82 mais 11,82. Lembra, para somar, coloca vírgula embaixo de vírgula. Isso vai dar 32,64 metros quadrados de área do muro. Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Quer treinar questões, mais questões envolvendo área de figuras planas? Se quiser, dá uma olhada nessa playlist que vai aparecer aqui agora para você. Valeu? Bora para a questão número 15. Outra questão envolvendo conversão de unidade de medida. Um atleta profissional corre aproximadamente entre 9 e 11 quilômetros durante os 90 minutos de uma partida de futebol. Isso permite aos torcedores verificar quem gasta a sola da chuteira e quem faz corpo mole. Verdade, né? Foi pensando nesse desempenho dos atletas que a Liga dos Campeões organizou uma rodada beneficente em que cada quilômetro percorrido pelos jogadores iria valer o equivalente a R$ 150 a serem doados a uma instituição de caridade. A tabela a seguir mostra a distância percorrida por alguns jogadores do Milan que participaram da referida partida
em um estádio cujas dimensões do gramado medem 100 metros por 70 metros. Então, foi dada aqui nessa tabela a distância percorrida por cada um dos atletas e cada uma das distâncias está em unidade de medida, tá vendo? Quilômetro, centímetro, do lado de cá tem metro, né? A gente vai ter que transformar tudo para uma unidade só. Determine o jogador que percorreu a maior distância durante a sua participação no jogo e calcule também o equivalente em voltas completas em torno do gramado que o lateral esquerdo A teria realizado de acordo com os dados da tabela. Beleza. A gente tem aqui medidas em quilômetro e centímetro e metro. Vamos transformar tudo para quilômetro. Para passar de centímetro para quilômetro, então a unidade de medida é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Para passar de centímetro para quilômetro, eu tenho que andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda, né? Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda, vai dar 1,24 quilômetros. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 0,15 quilômetros. Aqui, metro, né? Metro para quilômetro, 1, 2, 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3, 10,25 quilômetros, correto? Centímetros, 1, 2, 3, 4, 5 casas, vai dar 0,65 quilômetros. Agora, a gente consegue comparar e saber quem correu mais. 2,1, 1,4, 10,035. Por enquanto é o zagueiro B. 0,15, 7,1, 1,51, 10,09. 10,09 é maior que 10,03. Concorda? Se eu cortar o 5 aqui, né, que aqui vai dar 0,90, aqui 0,35. Esse aqui é maior. 10,09 é menor que 10,7, por enquanto 6B correu 10,7, 6C 10,25, os outros aqui todos menores. Então quem correu mais foi o 6B, que correu 10,7, 10,70, tá bom? Então quem correu mais foi o 6B. Então a resposta vai ser ou a letra A ou a letra C, certinho? Agora tem que ver quantas voltas o lateral esquerdo deu, voltas completas. O campo tem a dimensão de 100 por 70, né? Então, uma volta completa vai ser 100 mais 70 mais 100 mais 70, o que dá 340 metros. O lateral esquerdo A, que é o que ele quer saber, percorreu 7,1 quilômetros, ou seja, percorreu 7.100 metros, né? De quilômetro para metro, anda com a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita, o que dá 7.100 metros. Então, a gente sabe que uma volta completa tem 340 metros, x voltas completas vai ter 7.100 metros, correto? Faz a regra de 3, 340 vezes x é igual a 7.100 vezes 1. 7.100 vezes 1, 7.100. Pega o 340 que está multiplicando, passa para o outro lado, vai passar dividindo. 7.100 dividido por 340 vai dar 20,8. Isso significa o quê? Esse atleta deu 20 voltas completas mais parte de uma volta, mais 0,8 de uma volta. Ele não deu 21 voltas completas, ele deu quase 21 voltas, ele deu 20 voltas completas mais 0,8, certo? Então a resposta é 6B correu mais e esse atleta correu 20 voltas completas. Resposta da letra A. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pergunte, não fique com a dúvida. Fechado? Vamos para a questão 16? Vem comigo. A água faz parte da nossa rotina diária. Verdade. O consumo nos lares brasileiros está dividido entre algumas atividades básicas: limpeza, cozinha, lavagem de roupa, descarga, higiene pessoal, e deu a porcentagem de cada um. Quase 1/3 da água consumida em casa vai para descarga, por isso é preciso estar atento ao bom funcionamento do sistema, especialmente em tempos de consumo controlado. Visando maior economia, os mecanismos tradicionais passaram por uma evolução que levou ao surgimento de descargas mais eficientes e que gastam menos água. Suponha que uma descarga nova gaste 6 litros de água em cada acionamento e uma descarga antiga gaste 15 litros de água. Qual será a economia diária em litros obtida por meio da substituição de uma descarga velha que gasta aproximadamente 60 litros de água por dia por uma descarga nova, considerando a mesma quantidade de acionamentos diários? Então imagina só, na sua casa tem uma descarga velha
e você gasta por dia 60 litros de água. A cada vez que você aperta a descarga, ela gasta, se ela é a velha, gasta 15 litros de água. Se você dividir o total de litros de água que gasta por dia pelo número de litros que é gasto a cada vez que você aperta a descarga, você vai descobrir quantas vezes você apertou a descarga, concorda? Então, vamos fazer isso. Descarga velha, 60 litros totais, dividido por 15 litros por acionamento. 60 dividido por 15 dá 4. Então, nessa casa foram feitos 4 acionamentos da descarga num dia. Na descarga nova, esses 4 acionamentos vão gastar quantos litros de água? Cada vez que você aciona, gasta 6 litros. Se você acionou 4 vezes, você vai fazer 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá 24 litros. Aí você ia correndo lá e marcava a resposta. Errava a questão. Por quê? O problema não está querendo saber quantos litros são gastos com a descarga nova. Ele quer saber quanto você economiza ao substituir uma descarga velha por uma descarga nova. A descarga velha gasta 60, a nova vai gastar 24. Quanto você economiza? Para descobrir, basta subtrair 60 menos 24, né? 60 menos 24 dá 36. Serão economizados 36 litros de água. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Questão tranquilinha, não é não? Uma questão só de interpretação deste texto. Agora, a gente vai para a questão número 17. Outra questão de figuras planas. Joaquina desenhou 3 polígonos em uma malha quadriculada. Em seguida, ela verificou através de medição que o polígono 1 possui 174 centímetros de perímetro e o polígono 2 possui 132 centímetros de perímetro. Dessa forma, o perímetro do polígono 3 é um número de que tipo? Bom, vamos calcular os perímetros desses polígonos. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Observe que esses polígonos são formados a partir desses quadradinhos, dessa malha quadricular. Então, a gente pode falar que o perímetro do polígono 1 vai ser um lado, mais um lado, 2 lados, 3 lados, 4, 5. Aqui não é um lado, é uma diagonal. Diagonal, diagonal. 6 lados. 6 lados mais 1, 2, 3, 4 diagonais. O polígono 1 tem de perímetro 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 4 diagonais. 1, 2, 3, 4 diagonais. Diagonal é o que está cortando aqui o quadradinho no meio. Tá bom? Então, polígono 1, 6 lados mais 4 diagonais, totalizam 174 centímetros de perímetro. Se eu isolar os 6 lados, é só eu passar o 4D, o mais 4D para o outro lado. Vai passar como menos 4D. Então, 6 lados são iguais a 174 menos 4 diagonais. Você já vai entender por que eu fiz isso. Polígono 2, qual é o perímetro? É 132. Como que a gente chega nesse 132? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados mais 2 diagonais, né? Uma diagonal, 2 diagonais. 6 lados mais 2 diagonais são iguais a 132 centímetros. Isolo 6L, passo mais 2D para o lado de cá. 6 lados são iguais a 132 menos 2 diagonais. Olha só, você sabe que a medida de 6 lados é igual a 174 menos 4D. E você sabe que a medida de 6 lados também é igual a 132 menos 2D. Se 6 lados são 6 lados em qualquer um dos polígonos, você pode igualar as duas coisas, né? Se eu pegar a medida de 6 lados aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados igualar a medida desses 6 lados, o resultado vai ser o mesmo. Então, iguala as duas coisas. 6 lados igual a 6 lados. O que equivale a 6 lados? 6 lados não é 174 menos 4D? Onde tiver 6 lados, coloca 174 menos 4D. Isso vai ser igual a 6 lados, 132 menos 2D. 132 menos 2D. Agora, é só fazer continha. Como o 174 é maior que o 132, vou passar o 132 para cá. Se ele está positivo, passa negativo. Vou passar o menos 4D para o lado de cá, vou passar com mais 4D. Então, vou ficar com 174 menos 132 é igual a 4D menos 2D. 174 menos 132 dá 42. 4D menos 2D, 4 laranjas menos 2 laranjas. Dá 2 laranjas, dá 2D, né? Pego esse 2 que está multiplicando, passa para o outro lado, com operação invertida, passa dividindo. 42 dividido por 2 dá 21. Sei que a diagonal, essas diagonais medem 21.
Se essas diagonais medem 21 centímetros, quanto medem os lados? Basta eu substituir a diagonal D por 21. Onde tiver D, vou colocar 21. Então, vou ficar com 6L é igual a 132 menos 2 vezes o D. 2 vezes 21. 2 vezes 21, 42. 132 menos 42 dá 90. 6AL é igual a 90. Pega o 6, está multiplicando, passa para cá dividindo. 90 dividido por 6 dá 15. Cada lado mede 15 centímetros. Agora, consigo calcular o perímetro do polígono 3. O perímetro do polígono 3 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados mais uma diagonal, né? 8 lados mais uma diagonal. O lado mede 15, então eu vou ficar com 8 vezes 15 mais 1 vezes a diagonal, que é 21. 8 vezes 15 dá 120, 120 mais 21, 141. O polígono 3 tem 141 centímetros de perímetro. Esse número é par? Não. Esse número é múltiplo de 12? Para saber, tenta dividir ele por 12. 141 dividido por 12 dá 11,75. Não é um número exato, né? Não é um número inteiro exato, então não é múltiplo de 12. É múltiplo de 47? Divide 141 por 47. 141 dividido por 47 dá 3, ou seja, é múltiplo de 47 sim. Então, essa é a resposta dessa questão. Se você conseguiu fazer a divisão, deu um número exato, é porque é múltiplo. A letra D fala que esse número tem 3 classes, na verdade ele tem 3 ordens, não classes, né? E que ele é primo se ele é divisível por 3 por 47, além de 1 e 141, ele não é primo, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, porque agora a gente vai para a questão número 18. Outra questão de figuras planas. Uma fábrica recebeu o projeto de uma nova peça cujo desenho estava em uma malha quadriculada. A peça será produzida em aço inox e o custo é de R$ 13,47 por metro quadrado. Além disso, a mão de obra custa R$ 15,73 por metro quadrado e a empresa adiciona uma margem de lucro de 25% sobre o preço da mão de obra mais o material. Assim, o preço final da peça em reais será um número maior e menor que quais valores? Para a gente descobrir, primeiro, vamos descobrir a área dessa peça, já que ele dá o preço por metro quadrado, né? O problema disse que cada lado desses quadradinhos, né, desse quadriculado, mede 1 metro, né? A gente consegue calcular a área desse triângulo 1 aqui? Consegue, basta a gente fazer base vezes a altura. A base vai ser 1, 2, 3, base vezes a altura dividido por 2, que é a área do triângulo, né? Base vezes a altura dividido por 2. 1, 2, 3 de base vezes a altura 1, 2 dividido por 2. 3 vezes 2 dividido por 2. Conseguiu visualizar? 1, 2, 3 é a base. 1, 2 é a altura. Então, eu vou ficar com base vezes a altura dividido por 2. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3 metros quadrados. Triângulo 2, consegue calcular a área? Sim, ó. Base 1, 2, altura 3. Então, a área vai ser 2 vezes 3 dividido por 2. 2 vezes 3, 6 dividido por 2, 3. Triângulo 3, consegue calcular a área? Consegue. Base mede 1, altura mede 2, né? Nesse triângulo aqui, ó, a altura é aquele segmento que vem do vértice oposto à base e forma um ângulo reto com a base, né? Então, a altura vai ser esse traço verde aqui. Sai do vértice que está oposto à base, a base está aqui, o vértice está oposto a ele aqui. O segmento que forma um ângulo reto é a altura do triângulo. Sendo assim, a área desse triângulo vai ser base 1 vezes a altura 2, dividido por 2. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 metro quadrado é a área desse triângulo. Triângulo 4, mesmo caso. Base 1, a altura vai ser esse segmento aqui, que sai do vértice oposto e forma um ângulo reto com a base, né? 1, 2, 3 é a altura. Então, é base 1 vezes a altura 3 dividido por 2. 1 vezes 3, 3. 3 dividido por 2, 1,5. A área total, então, dessa peça vai ser 3 mais 3 mais 1, mais 1,5, que dá 8,5 metros quadrados. Bom, quanto custa um metro quadrado dessa peça? Basta a gente somar 13,47 mais 15,7.
15,73. Custo por 1 metro quadrado, 13,47 mais 15,73. Vírgula debaixo de vírgula, para fazer essa soma, isso vai dar 29,20. Correto? R$ 29,20. Ele tem só 1 metro quadrado? Não, ele tem 8,5 metros quadrados. Então, multiplica 8,5 vezes 29,20. Isso dá R$ 248,20. Bom, mas esse seria o custo, só que a empresa coloca ainda um lucro de 25%. Então, a gente vai calcular 25% disso aqui e somar esse valor, né? 25% a mais. Para calcular os 25%, vamos à regra dos 50%. 50% é a metade, né? 50% de qualquer número é a metade desse número. Então, 50% de R$ 248,20 é R$ 248,20 dividido por 2. Concorda? Fácil dividir esse número por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, 8 por 2 dá 4, 2 por 2 dá 1. Dividiu. Se você sabe 50%, fica fácil calcular 25. 25% é a metade de 50. Então, divide esse número por 2 de novo, né? 124,1 dividido por 2 vai dar 25%. 12 dividido por 2 dá 6, 4 dividido por 2 dá 2, 1 dividido por 2 dá 0,5, certo? 0,5, concorda? Então, 62,25 corresponde aos 25% a mais. Não quer usar esse macete? Não precisa. Calcula 25% vezes 248,20. É 25 dividido por 100 vezes 248,20, o que vai dar 0,25 vezes isso aqui. Vai chegar nos mesmos 62,05, tá bom? Soma esse 62,05 com esses 248,20, vírgula debaixo de vírgula, isso vai dar R$ 310,25. Então, esse número é maior que 270 e menor que 310,25. Por isso, esta é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte se tiver entendido. Deixa o joinha no vídeo aí, se você ainda não clicou no joinha. Combinado? Vamos para a questão número 19. O que você está achando das questões dessa prova? São questões grandes e relativamente difíceis para um conteúdo, né, para quem está no 5º ano, concorda? Vamos para a penúltima questão? Vou até aumentar aqui que essa questão é grande. Olha só. A necessidade de energia de cada pessoa depende de diversos fatores, tais como gênero, idade, peso, altura e a realização de atividades físicas. Pela legislação brasileira, as recomendações de energia e nutrientes apresentadas nos rótulos dos alimentos têm como referência 2.000 quilocalorias por dia. Isso geralmente é indicado para uma pessoa de tamanho mediano, com atividade física baixa, no caso de homens, e atividade moderada, no caso de mulheres. Nessas condições, é necessário ingerir diariamente, em média, 60 gramas de proteína, 60 gramas de lipídio, 310 gramas de carboidratos, 25 gramas de fibra alimentar. Na tabela a seguir estão listados alguns dos alimentos mais comumente consumidos em medidas caseiras. Então, você tem a tabela, que dá aqui unidade de medida caseira, os inúmeros tipos de alimento e as quantidades, né, de carboidratos, de proteína, de lipídio, de fibra alimentar e de energia. Aí o problema pergunta, com base no texto e nos valores fornecidos na tabela, é correto afirmar o quê? Bom, vamos ler alternativa por alternativa. A letra A diz: ao ingerir uma fatia de bolo de chocolate, 6 unidades de biscoito doce de chocolate, 2 unidades de pães franceses com uma colher de manteiga, fornecem exatamente 50% da quantidade de lipídios recomendada. Ou seja, a quantidade de lipídios recomendada é 60 gramas. Ao comer isso tudo aqui, você vai ter 50% dessa quantidade, ou seja, vai ter a metade, vai ter 30 gramas de lipídio? Vamos calcular. A gente tem que calcular a quantidade de lipídios contida em todos esses alimentos. Como que você vai calcular? Você vai vir aqui na tabela, achar todos esses alimentos. Eu separei aqui, ó. Então, ó, pão francês, bolo de chocolate, manteiga, biscoito doce de chocolate. E aí você vai olhar aqui na coluna dos lipídios, aqui, ó, na coluna dos lipídios, e vai olhar as quantidades que foram dadas aqui, ó. Por exemplo, para o pão francês é 1 grama de lipídio para 1 unidade, mas ele comeu, ó, 2 unidades de pães franceses, beleza? Tem que ficar atento a isso. Então, olha só,
Um bolo. Cadê o bolo? Ó, bolo de chocolate, 7,2 gramas. Beleza. 6 biscoitos. Para o biscoito, são dadas aqui, ó, 2 unidades de biscoito, 6,6 gramas. Ele não comeu só 2 biscoitos, ele comeu 6 biscoitos. Então, eu vou ter 2 biscoitos dá 6,6, mais 2 biscoitos, 4 biscoitos, mais 6,6, mais 6,6 de 2 biscoitos. Então, eu tenho 2, 4, 6 biscoitos. 6,6 mais 6,6 mais 6,6, 19,8 gramas. Tá bom? 2 pães, cada pão 1 grama. 1 mais 1, ele comeu 2 pães, 2 gramas. 1 colher de manteiga. A manteiga, a colher é 10,7, né? Somando 7,2 mais 19,8 mais 2 mais 10,7, você vai chegar em 39,7. 39,7 gramas não é 50% de 60. 50% de 60 é a metade de 60, é 30, certo? Então, a letra A está errada. Beleza? Então, questão de interpretação de tabela. Letra B. Para ingerir 60 gramas de proteína, para ingerir no mínimo, né? Para você conseguir ingerir 60 gramas de proteína, você pode consumir 1 xícara de leite integral, 1 fatia pequena de queijo tipo Minas, meia xícara de chá de feijão carioca cozido pronto, 1 unidade média de bife contra filé e 1 unidade pequena filé de peito de frango ao longo do dia. Bom, vamos calcular quanta proteína tem todos esses alimentos. Marca aqui na tabela todos esses alimentos. Bife contra filé, filé de peito de frango, feijão carioca cozido, leite integral e queijo tipo Minas. Aí já vai ser na fileira aqui da proteína, porque ele está falando de proteína, né? Vamos somar tudo. Ele consumiu 1 xícara de leite. O leite, ó, cadê? Meia xícara, 1 xícara de leite, 6,4. Queijo. Queijo, 1 fatia pequena de queijo, 9,5. Feijão, meia xícara de feijão. Meia xícara de feijão, 4,5 gramas de proteína. Contrafilé, 1 unidade de contrafilé, 24,7 gramas de proteína. 1 unidade pequena de filé de frango, 16,8. Soma essas quantidades. 6,4 mais 9,5 mais 4,5 mais 24,7 mais 16,8 dá 61,9 gramas de proteína. Ou seja, ao comer tudo isso, você consegue comer 60 gramas de proteína ao longo do dia. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Questão de interpretação de tabela. Você tinha que achar os alimentos, verificar a quantidade e ir aqui na coluna correspondente, proteína, lipídio, carboidrato. Certinho? Entendido? Bora ver agora a última questão dessa prova? Vem comigo, outra questão, essa envolvendo interpretação de gráficos. Vamos aumentar. Observe o gráfico de radar da figura abaixo. Notas do aluno tal do 6º ano do primeiro trimestre. Então tem AP1, AP2, AP3, AE, né? São todas linhas diferentes. Aí o gráfico é esse gráfico diferentão aqui, que mostra as linhas com as notas colocadas no vértice, nos vértices aqui. Concorda? Tem o vértice que vale 10, 9, 8, cada um dos vértices tem uma pontuação para as diferentes disciplinas. Aí o problema continua. No gráfico estão relacionadas as notas das 3 avaliações parciais, AP1, AP2 e AP3, e da avaliação de estudos do aluno tal do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Militar de Belo Horizonte, no primeiro trimestre de 2019, nas disciplinas de português, matemática, geografia, história e ciências. A nota da avaliação parcial é a soma das 3 avaliações parciais, AP1, AP2 e AP3, dividida por 3. E a nota parcial é a soma da AP com a AE, dividida por 2. Beleza? A partir das informações apresentadas no gráfico, é correto afirmar o que? Bom, para fazer essa questão, para resolver, a gente vai fazer um mapa das notas desse aluno para cada uma das avaliações, né? Para a gente fazer esse mapa, e como cada nota é dada aqui nos vértices, a gente vai colocar, para ficar mais fácil de ver, colocar todas as notas em todos os vértices em cada uma das disciplinas, né? Começa sempre aqui do 10 em direção ao centro e vai ficar mais fácil de você visualizar.
Aí você vai pegar cada uma das disciplinas e montar uma tabelinha assim com as notas, né? Na prova AP1, AP2 e AP3 para cada uma das matérias. Por exemplo, AP1. AP1 é essa linha pontilhada menor, né? Então, seria essa linha aqui, correto? Nessa linha, a nota de matemática foi 5. A nota de português, a linha está aqui, ó, vale 10. A nota de história vale 8. A nota de geografia vale 6. A nota de ciências vale 9. A P2 é a linha um pouquinho mais compridinha. Essa aqui, matemática 7, português 5, história 4, geografia 7, ciências 3. Escreve todas essas notas. A P3 é a linha mais grossa, essa aqui, ó. Então, ó, a gente vai ter matemática 3, português 8, história 10, geografia 5 e ciências 7. Tenho todas as notas? Agora eu consigo calcular a nota P. A nota P é dada pela soma de cada uma das notas para cada uma das disciplinas dividido por 3, né? Ó, a avaliação AP é a soma das 3 parciais dividida por 3. Então, vou somar. 5 mais 7, 12. 12 mais 3, 15. 15 dividido por 3, 5. Certo? Mesma coisa para as outras disciplinas. 10 mais 5, 15. 15 mais 8, 23. 23 dividido por 3, 7,6. 8 mais 4, 12. 12 mais 10, 22. Dividido por 3, 7,3. 6 mais 7 mais 5, 18. Dividido por 3, 6. 9 mais 3 mais 7, 19. Dividido por 3, 6,3. Beleza. Agora falta só a nota AE. Faz o mapa da nota AE. Nota AE. É esse traço diferente aqui, ó. Matemática 9. Português 7. História 5. Geografia 8. E ciências 10. A nota NP vai ser a soma de AP mais AE. 5 mais 9, 14, dividido por 2. Concorda? Ó? A nota parcial NP é AP com AE dividido por 2. Então, vou ter 5 mais 9, 14. 14 dividido por 2, 7. 7,6 mais 7, 14,6. Dividido por 2, 7,3. 7,3 mais 5, 12,3. Dividido por 2, 6,15. 6 mais 8, 14. Dividido por 2, 7. 6,3 mais 10, 16,3. Dividido por 2, 8,15. Beleza? Sabe a nota AP, sabe a nota NP, agora se resolve a questão. A letra A diz: a maior nota de AP do aluno foi em português. Então, notas AP. Português foi a maior? Cadê português? 7,6 em português. Foi a maior. Tá certo essa parte. Sua maior nota de NP foi ciências? NP, maior nota foi ciências? Ciências 8,15. Sim, 8,15 foi a maior. Então, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Questão de interpretação de gráfico. Aqui no canal tem uma playlist só com questões de interpretação de gráfico e tabela. Dá uma olhada nessa playlist que vai aparecer aqui agora para você. Valeu? É isso, pessoal. Essas eram as outras questões que ficaram faltando dessa prova do Colégio Militar. Se você chegou até aqui, tem a oportunidade de aprender mais. Dá uma olhada nos vídeos que eu separei para você. E se ainda não se inscreveu, clica nessa carinha e se inscreve agora aqui no canal para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Valeu? No mais, bons estudos e até a próxima.